Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conhecer Esportes. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante através dos séculos para desvendar os segredos e emoções por trás das Olimpíadas. Você já se perguntou como esse mega evento esportivo que une nações e culturas de todo o mundo teve origem? Prepare-se para descobrir a incrível jornada das Olimpíadas, desde seus primeiros passos na Grécia Antiga até os emocionantes Jogos Olímpicos modernos que tanto admiramos. Sem mais enrolação, vamos mergulhar de cabeça nessa aventura esportiva que vai te surpreender a cada detalhe. Característica dos Jogos Antigos. Os Jogos Antigos eram muito mais do que simples competições atléticas na Grécia Antiga. Eles possuíam um significado sagrado e eram uma parte essencial da cultura grega. Desde cerca de 2500 anos antes de Cristo, os gregos honravam seus deuses, especialmente Zeus, através dessas competições. Os primeiros registros dos Jogos Olímpicos remontam ao ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia, no sudoeste da Grécia. Naquela época, decidiu-se que os Jogos ocorreriam a cada 4 anos durante os meses de julho ou agosto, ao longo de 5 dias. Participavam apenas os cidadãos livres que não haviam cometido crimes. Os Jogos Olímpicos eram um período de trégua em um mundo cheio de guerras e conflitos, onde atletas das cidades e estados gregas competiam em uma variedade de esportes, como corridas de pista, lutas, lançamento de disco, dardo e pugilato. Realizados em Olímpia, considerada uma cidade sagrada, os vencedores eram honrados no templo de Zeus, com coroas de folhas de oliveira e fitas vermelhas, símbolos de sua glória olímpica. Ao término dos jogos, esses campeões eram recebidos como heróis em suas comunidades. Mais do que uma expressão religiosa, os gregos buscavam nos Jogos Olímpicos valores de paz e harmonia fundamentais para sua civilização. Ao longo dos séculos, as modalidades dos jogos evoluíram, ganhando mais participantes e competições. Por volta do século V a.C., as competições incluíam cerca de 10 modalidades diferentes. Os jogos eram marcados por rituais, apresentações culturais e artísticas, sempre ocorrendo na histórica cidade de Olímpia, que atualmente é um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Declínio e esquecimento. A população de outros espetáculos cresceu ao longo do tempo, superando as competições esportivas e levando à proibição dos Jogos Olímpicos e de outras competições esportivas pelo imperador Teodósio I em 393 d.C. O Império Romano, a princípio, adotou a tradição dos Jogos Olímpicos, mas, com o advento do cristianismo e a eventual queda de Roma, os Jogos foram proibidos como uma parte de uma série de medidas para suprimir práticas religiosas pagãs. Esses espetáculos incluíam uma variedade de atividades, como corridas de bigas, que eram carros puxados por cavalos, batalha de gladiadores, encenações teatrais, shows de acrobacias e outras formas de entretenimento público. Esses eventos frequentemente aconteciam em anfiteatros e outros locais de grande capacidade, atraindo multidões ávidas por entretenimento. Renascimento moderno. A tradição olímpica foi ressuscitada somente em 1896, com os primeiros Jogos Olímpicos modernos realizados em Atenas, Grécia. Os Jogos Olímpicos permaneceram esquecidos por mais de 1000 anos, até que o movimento para reviver os Jogos começou a ganhar força no século XIX. O francês Pierre de Coubertin é frequentemente creditado como o pai do movimento olímpico moderno. Ele propôs a ideia de reviver os Jogos em uma conferência em 1894. E 2 anos depois, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, Grécia, em 1896. Desde então, os Jogos Olímpicos têm sido um evento global que celebra o espírito esportivo e a competição justa. Evolução dos Jogos Modernos. Na primeira Olimpíada da Era Moderna em Atenas, participaram 285 atletas, de 13 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo e natação. Os vencedores das provas foram premiados com medalhas de ouro. Desde então, os Jogos Olímpicos modernos cresceram em escala e importância, com eventos ocorrendo a cada 4 anos em diferentes cidades ao redor do mundo. Os Jogos Olímpicos têm visto muitas mudanças ao longo dos anos, incluindo a introdução de novos esportes e a evolução das regras e regulamentos. Em 1924, foi iniciado os Jogos Olímpicos de Inverno, com suas características, e as Paralimpíadas para atletas com deficiência
foram introduzidas em 1960, ampliando o escopo e a inclusão do movimento olímpico. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos constituem nos dias de hoje um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. A cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem no país sede para disputar em conjunto diversas modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa união de povos e raças, sendo formada por 5 anéis entrelaçados que representam 5 continentes e suas forças. As cores utilizadas nos 5 anéis da bandeira foram escolhidas por Pierre de Coubertin, devido à frequência que aparecem nas bandeiras das diversas nações do mundo. Dessa forma, simboliza a união dos continentes e países, fornecendo um sentido universal para as Olimpíadas. Momentos históricos. Os Jogos Olímpicos modernos testemunharam inúmeros momentos históricos, desde o domínio de atletas como Jesse Owens nos Jogos de Berlim de 1936, desafiando a ideologia racista do regime nazista, até os boicotes políticos durante a Guerra Fria, como o boicote dos Jogos de Moscou em 1980 e o de Los Angeles em 1984. Legado e impacto. As Olimpíadas deixam um legado duradouro em cada cidade anfitriã, com infraestrutura esportiva e cultural que permanece após o término dos Jogos. Além disso, os Jogos Olímpicos promovem valores como amizade, respeito e excelência, inspirando gerações de atletas e espectadores em todo o mundo. Os Jogos hoje. Atualmente, os Jogos Olímpicos são um evento global, reunindo atletas de mais de 200 nações para competir em uma variedade de esportes. Recebe o apoio da sociedade de modo geral, pois continuam a celebrar a diversidade e excelência atlética, mantendo vivo o espírito de competição justa e respeitosa, sendo um momento para promover a paz e a fraternidade entre as pessoas e os povos. Isso é um pouco da história das Olimpíadas, desde suas origens na Grécia Antiga até os Jogos Olímpicos modernos de hoje. Se você também é apaixonado por esportes, vamos acompanhar juntos mais curiosidades e informações sobre esse tema. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, assim você vai me motivar a trazer mais conteúdos como esse e continuar trabalhando. Obrigado e até o próximo vídeo esportivo. Valeu!